Quantas vezes, lindeza, você já tentou começar na segunda-feira ou talvez já recomeçou muitas vezes? Quantas vezes você começou uma dieta e logo em seguida você parava? Quantas vezes você se sabotou no meio do processo e fica se sentindo uma fraude, como que com você nada dá certo, você nunca consegue ter o corpo dos seus sonhos? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nicole. E aqui nós falamos sobre nutrição, mas uma forma bem diferente de como você nutrir o seu corpo. Eu não acredito que nós somos só corpo, mas sim corpo, alma e espírito. Nós não estamos desconectados, então aqui nós falamos essa forma de nutrir você por inteira, de você se conhecer, amar, se respeitar e curar o seu corpo. Aproveita para já curtir esse vídeo se você gosta desse tema e quer estar alinhada e antenada com cada vez mais conhecimento. Ative as notificações e me siga também nas redes sociais, @NicoleFSouza. Hoje nós vamos olhar aqui para a palavra de Deus em João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões também falam vida em abundância. E quando nós olhamos aqui quando Jesus fala que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, vida plenamente, essa vida envolve sim o nosso corpo, o que nós estamos colocando para dentro, como nós estamos nutrindo o nosso corpo. Então hoje eu quero te perguntar, o que você tem te sabotado? Quais têm sido os ladrões que têm roubado a tua saúde, a tua vida plena que Jesus veio para que você tivesse? Quando nós olhamos para essa palavra plenitude, ela envolve sim este alinhamento entre espírito, alma e corpo. Então, quais têm sido os ladrões que têm roubado a tua saúde? Sim, é forte, roubado a tua saúde. É o excesso de açúcar, é o excesso de carboidrato, o excesso de álcool, a falta de uma rotina, a falta de se priorizar, a falta de saber o seu valor, a falta de saber quem você é e como mudar por amar o seu corpo e não por odiá-lo. A falta de saber quais realmente são os seus desejos e não ser influenciados pelos desejos e necessidades externas do meio ambiente em que você está inserido. O que tem roubado a tua saúde? Lembra, lindeza, que se a gente não tem a consciência, não sabe o que está atrapalhando nós de mantermos uma boa alimentação com nutrientes, uma alimentação de verdade, saudável, que vai fortalecer o nosso corpo, nós não vamos mudar. Afinal, se você entende que está tudo certo, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer algo diferente? Sim, é muito mais fácil nós falarmos que dieta é difícil, que comer saudável é difícil, dá trabalho, é caro, do que nós realmente olharmos para a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos mudar. É mais difícil olhar e ver que a mudança depende de você. E eu não estou falando de força de vontade, porque só força de vontade não vai fazer você mudar em nada. O problema, na verdade, não é a dieta, o problema, na verdade, não é o doce, mas a forma que você foi instituída a pensar e se culpar neste processo e viver nesse ciclo vicioso de autossabotagem. Então aqui eu quero que você comece a trazer consciência de quais têm sido os ladrões, quais têm sido os sabotadores da sua alimentação. Porque o primeiro passo é identificar eles, o segundo é a gente trabalhar com estratégias de como eu vou eliminar esses sabotadores da minha alimentação, para que então eu tenha uma vida plena, um corpo forte, uma mente estruturada e um espírito inabalável. Porque aí, lindeza, você não precisa de dieta. Você precisa entender e conhecer o seu corpo, saber o que fornecer. Porque veja que a sua vida ela é cíclica. A sua vida tem altos e baixos. Se você vive num padrão rígido de uma alimentação, você vai ter um momento em que você vai se saturar, você vai ter exaustão. Porque a cada fase o nosso corpo pede alguma coisa. E ei, você que é mulher que está aí me ouvindo, você é cíclica e não é a cada estação, é a cada semana. Por causa do seu ciclo menstrual, a cada semana você é uma mulher, você tem necessidades diferentes, você tem disposição, foco, atitudes diferentes. Você precisa conhecer o seu corpo e se conectar com ele na mais profunda essência, intimidade, na beleza do seu corpo. Se conectar com a natureza, saber quando está na hora de você sair de uma mesa e ir para outra. Quando está na hora de você fechar ciclos. Isso é ser saudável. Eu tenho uma ferramenta que eu uso com as minhas alunas, que eu chamo de saúde plena, e nós trabalhamos mais de 11 pilares. E tem gente que acha que ser saudável é só comer coisas fits, sem glúten, sem lactose, só
cuidar dessa parte da alimentação, tem muito mais pilares do que envolve uma saúde plena. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por muito tempo eu fui refém, eu fui submissa ao doce. E eu achava que o problema era doce, eu achava que o problema era eu por eu gostar muito de doce. E entenda, lindas, aqui não tem problema algum você gostar de doce. O problema não é o doce, o açúcar. O problema é o que está por trás disso. O doce, ele era uma válvula de escape para mim, por não saber lidar com as minhas emoções. Por estar o tempo todo, como eu costumo falar, jogando a sujeira para debaixo do tapete e falando que estava tudo bem. Porque a visão do mundo, eu era perfeita, a visão do mundo, a minha vida era mil maravilhas, tudo dava certo. Eu morava numa casa imensa, eu tinha um trabalho, saí da faculdade, já tinha um consultório, um atendimento, já tinha uma biopedância que era super valorizada. Cara, né, vamos dizer assim, enfim, parecia que tudo dava certo, que pra mim tudo era muito bom. Mas por dentro, lindeza, eu estava completamente destruída. Um vazio imenso, sem saber quem eu era. E eram muitas coisas ao mesmo tempo e acumuladas, né? Porque eu ia jogando tudo para debaixo, falando, tá tudo ok, não preciso lidar com isso agora, eu sou forte. Eu também era a pessoa que ainda sou, mas na época as pessoas me procuravam muito para pedir conselhos, querer saber a minha opinião. E eu pensava assim, como é que eu vou demonstrar que eu sou vulnerável, que eu tenho problemas, que eu tenho dificuldades, se eu sou a pessoa que eles buscam por ajuda? Eu achava que eu não poderia mostrar fragilidade, vulnerabilidade. E hoje, nesse processo, nessa transformação que eu vivi, sim, continuo me procurando para isso, mas eu entendo que eu sou de verdade. E eu entendo que existe beleza em entender que eu sou vulnerável e que eu tenho fragilidades. Que eu não sou 100% só luz, que eu também tenho as minhas sombras, eu tenho as minhas dificuldades, lugares que eu preciso levantar a mão e falar, ei, eu preciso de ajuda. Todo esse processo de você se conhecer é o que traz essa nutrição para você se sustentar. Porque entenda, lindeza, que tudo começa na sua mente. Se você não cuida da sua saúde mental, não tem uma mente forte, uma mente com nutrientes que você vai cuidar, ter essas válvulas de escape que não seja a comida, porque o doce ele era a minha válvula de escape. Por eu não querer preencher da forma correta as lacunas que estavam vazias na minha vida, eu desenvolvi uma compulsão por doce. E veja que quase sempre a gente não desenvolve compulsão por uma única coisa. Eu desenvolvi por doces e por compras. Gastava um dinheiro que não era meu. Eu não me orgulho de falar isso, mas essa é a minha verdade. Tem coisas, lindeza, que você vai ter que olhar para a sua vida e você vai ver que não é bonito. Não é do jeito que você conta. Não é como você fala. Mas o que realmente aconteceu. Qual é a verdade nua e crua da sua vida. A minha foi que eu desenvolvi compulsão por compra. Eu usava um dinheiro que não é meu, eu comprava coisas que eu nem sabia para que estava comprando. Era tão doentio a ponto de que eu às vezes nem sabia o que eu tinha comprado. Chegava em casa e falava, nossa, o que é isso aqui? Quem comprou? Era o simples fato de colocar no carrinho e clicar em comprar. Essa era a minha liberação de dopamina, esse era o meu prazer. Porque durante a minha rotina do meu dia, eu não tinha prazer. Eu não via sentido no que eu estava fazendo, no que eu estava vivendo. Então, muitas pessoas acham que rotina é algo maçante, sufocante, mas ela não precisa ser. Hoje você já vive uma rotina. Ela pode não estar te levando para a vida que você quer ter, pode não estar te levando para o corpo que você quer ter, para a saúde que você quer ter, mas existe uma. Ela só é desfuncional. O que você precisa construir é uma rotina que te favoreça, uma rotina que vai te levar a ter o corpo dos sonhos, uma rotina em que você vai ser constante, você vai ter prazer. E você não vai usar a comida, como foi no meu caso, como uma válvula de escape. Porque era isso que ela era. Era uma fuga da realidade. Uma fuga de tudo que estava escondido aqui. Só que, lindeza, entenda que enquanto você continuar sufocando, enfiando as coisas para debaixo do tapete, uma hora este vulcão vai entrar em erupção e vai explodir. E aí tudo vem à tona, vem tudo de uma vez e aí você se sente um nada. Um fracasso, um vazio. E aí é que tá. Este momento pode ser muito perigoso. Muito perigoso. Eu, graças a Deus, escolhi enfrentar. Coloquei um basta, um chega. Eu falei, eu não tolero mais ser essa pessoa. Minha vida não pode ser isso daqui. E aí eu escolhi enfrentar. É uma jornada, é um processo que não acaba. E no começo é doloroso, dói, dói, dói. E até hoje dói algumas coisas.
mas é preciso esse quebrantamento. E eu só passei por essa fase difícil. E veja que era muito louco, porque à vista eu estava tudo bem. Só que essa destruição, esse quebrantamento estava acontecendo tudo aqui dentro. Então eu não conseguia nem trazer em palavras, explicar o que eu estava passando. Graças ao bom Jesus, eu fui instruída por Ele mesmo. Eu não tive ninguém da minha família que me falou. A ir me aproximando de Deus. Foi até que eu cheguei no processo de aceitar Jesus e hoje isso aqui é o manual da minha vida, ele é o guia da minha vida. Eu amo, amo, amo Jesus. Mas entenda, lindeza, que a gente vem com o manual de instrução. Assim como um arquiteto, ele tem a planta da casa, se precisar fazer algum ajuste na casa, nós temos um manual da vida, nós temos como viver. Aqui fala o que você precisa comer, o que você não precisa, o que é puro, o que não é, o que é digno para o seu corpo, o que não é. E você sabe que para atingir essa saúde plena, você vai precisar alinhar espírito, alma e corpo. Porque não tem como separar o corpo da cabeça, não tem como separar o dedo da mão. Entende, lindeza? Então, traga consciência. Qual tem sido ou quais têm sido os ladrões da sua vida? Quando eu falei aqui de compulsão, todo excesso esconde um vazio. Então, o meu excesso por compras, o meu excesso por doces, escondia um grande vazio que eu tinha aqui dentro. E a gente já tem um vídeo aqui falando sobre esse meu vazio, o que realmente me preencheu. Mas a gente tem alguns outros, vou trazer alguns exemplos para você ir trazendo consciência. A gente tem esse excesso de doce, de compras, de sexo, de álcool. São alguns exemplos que a gente tem aqui. Quais têm sido os seus excessos? E até exercício físico. E olha só que loucura. A gente pensa, exercício físico é algo muito bom, é saudável, é bom para o meu corpo. Mas até que ponto? E essa época que foi o meu estopim, que eu realmente não estava mais suportando, não estava dando mais conta, eu comecei a fazer musculação, eu comecei a fazer kickboxing, comecei a fazer spinning na Veloce e comecei a fazer funcional. E eu falava, uau, eu dou conta, eu sou muito boa, meu corpo é muito forte. Só que mais uma vez eu fui pega na armadilha e estava escondendo alguma coisa para debaixo do pano. Então entenda, lindeza, que todo vazio esconde, todo excesso esconde um vazio. Então se você quer aprender como realmente transformar o seu corpo sem efeito rebote e não precisar mais estar recomeçando na segunda-feira, eu tenho um método sem dieta, onde eu te ensino a liberar o peso da frustração com o seu corpo e finalmente ter este seu corpo pleno, saudável, forte. Nós vamos falar muito da palavra de Deus e tem sim embasamento científico e a minha experiência e dos meus atendimentos em consultório. O link vai estar aqui embaixo. Venha faminta para aprender. É um treinamento, lindeza, não é um curso. O Linda Essência é um treinamento de 1 ano, onde eu vou te treinar até você ter essa mentalidade e ser essa mulher com um corpo pleno e forte, para você viver a missão que ele veio e que ele te deu, porque você tem valor.